Oi, eu sou a Sandra, aluna da Unimate, do campus de Colíder, matriculada em licenciatura em Ciências Biológicas e matriculada também na Matemática de Genética de Populações. Estou aqui para falar da aula síncrona 2, cujo tema era Conceitos Básicos sobre o Código Genético e Mutações. Para a síntese de um aminoácido, é preciso de uma trinca de pares de base que está presente no RNA mensageiro. Essas bases nitrogenadas, né, essa trinca, se chama códon. E o DNA, ele possui 4 bases nitrogenadas, né, a guanina, citosina, timina e adenina, que se organizam em trincas, então possibilitando 64 formações de pares de base, formações de trincas, aliás. E essas trincas, elas formam um aminoácido. Ou seja, cada códon forma um aminoácido. Um códon pode formar apenas um aminoácido, mas um aminoácido pode ser formado por várias dessas formações de códons, várias combinações dessas trincas. Como eu disse anteriormente, os códons eles estão localizados, né, no RNA mensageiro, que vem do núcleo da célula para o citoplasma e dentro do ribossomo, que são RNAs ribossômicos, né, que se juntam para formar o ribossomo. Ele recruta o RNA transportador que vem com o anticódon. E então o anticódon e o códon formam um aminoácido. E o primeiro ou o iniciador, né, desse aminoácido sempre será a metionina, onde o códon dela é a AUG. Ou seja, a metionina é um aminoácido iniciador, né? O códon é iniciador da síntese dessas proteínas, das proteínas. E esses aminoácidos vão sendo sintetizados até o momento de parada. E para a parada também existem os códons de parada, né? Ou stop códon, que são 3. São o AA, o AG e o GA. Mas enquanto esses aminoácidos estão sendo sintetizados, né, um aminoácido se liga ao outro por ligação peptídica. E tanto nessas ligações, tanto nessa síntese de proteína como na replicação do DNA, pode ocorrer mutações. Porém, o DNA ele possui uma maquinaria muito específica, né, de reparação, uma maquinaria boa de reparação, então que torna ele menos mutável que o RNA. E essas mutações, elas podem ou não ter efeitos ruins, né? Ou elas podem também ter efeitos bons. Uma mutação de uma base nitrogenada pode alterar apenas a cor do olho de uma pessoa. Ou também pode haver mutações cromossômicas, como é o caso da síndrome de Down, que é a trissomia do 21, do par de cromossomos, né, que era para ser um par de cromossomos 21, mas se torna uma trinca de cromossomos, né? E as mutações, elas podem ocorrer tanto nas células somáticas, ou seja, as células em geral do nosso corpo, né? Como nas gaméticas. E quando ocorre nas células gaméticas, essa mutação passa para a próxima geração. Agora eu vou falar um pouco sobre o livro Biologia Molecular Básica, capítulo 2, que se trata da estrutura dos ácidos nucleicos. Então, né, os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, que tem algumas diferenças entre esses dois e eu vou falar agora. O DNA, que é composto, né, os ácidos nucleicos, né, que são compostos por nucleotídeos, que formam, né, uma cadeia, onde o DNA se configura em 2 fitas e o RNA em apenas uma fita simples. Além dessa diferença de ter fita dupla e fita simples, que o DNA são 2 fitas e essas fitas são antiparalelas e o RNA tem apenas uma fita,
Além dessa diferença, temos uma diferença nas bases nitrogenadas desses nucleotídeos, onde no DNA nós temos adenina, timina, citosina e guanina, e no RNA nós trocamos a timina pela uracila, enquanto as outras elas permanecem as mesmas bases. Então, no RNA fica adenina, uracila, guanina e citosina. E os nucleotídeos eles são formados por um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada, cujas bases nitrogenadas já disse qual fica no RNA, qual fica no DNA. E também vale lembrar que esses nucleotídeos, para formar essa fita, são ligados por uma ligação forte do tipo covalente, que é denominada ligação fosfodiéster. No livro também mostra que o fosfato ele é trifosfatado, e na hora que ele vai formar o DNA ou o nucleotídeo, né, na verdade, ele perde dois desse fosfato e fica monofosfatado. O livro também traz a comparação entre a pentose do DNA e a pentose do RNA, ou seja, o RNA, o ribonucleico, e o DNA, o desoxirribonucleico. Por quê? Porque na extremidade, duas linhas, o DNA ele perde um O, ou seja, um oxigênio. Ainda sobre a estrutura, também é tratado sobre as bases púricas e as bases pirimídicas, onde as bases púricas elas possuem dois anéis de conformação, que são a adenina e a guanina, e no DNA, né? E as bases pirimídicas elas possuem apenas um anel de conformação, e são a timina e a citosina. E também pirimídica no RNA é a uracila. Também fala que uma base púrica sempre liga a uma pirimídica, e que citosina com guanina se liga através de pontes de hidrogênio. Citosina e guanina por 3 pontes de hidrogênio, e a timina ou a uracila com a adenina por 2 pontes de hidrogênio. Também diz que em eventos raros é possível a ligação entre timina e guanina, citosina e adenina, e guanina com adenina. Também fala da supertorção da fita de DNA, que é denominada uma estrutura terciária, que significa que essa fita ela vai ter atração entre ela mesma, e ela vai sofrer uma torção, é o que ela ocorre, que ela fica parecendo uma forma helicoidal, assim, uma forma de dupla hélice mesmo, né? Dupla porque é uma fita dupla, e hélice porque ela tem atração por outras bases que estão nela mesma, e ela vai se enrolando. Uma coisa parecida com as proteínas, né? Em forma primária ela está reta, né? Acabou de ser sintetizada, e depois ela vai tomando estruturas secundárias, terciárias e quaternárias. Assim como também o RNA, por exemplo, o transportador, né, que sofre, que tem atração entre as próprias bases da fita, né? Então ele toma aquela conformação parecendo um T. Fala também dos tipos de RNAs, o RNA transportador, mensageiro e ribossômico, que eu já falei um pouco anteriormente sobre a primeira aula, sobre a segunda aula, aliás. O RNA mensageiro vai no DNA, transcreve uma mensagem e leva para o citoplasma. RNA ribossômicos, unidade 1, unidade 2 se juntam, formam o ribossomo, recruta o transportador para a síntese de uma proteína. Então, esse é de forma resumida sobre a segunda aula e sobre o segundo capítulo, e sobre mutações vai ficar para um segundo vídeo.